Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes, Rafael Oliveira, Massal, boa tarde, ouvintes, internautas, boa tarde, telespectadores da TV Atitude Bahia Web. Eu dei uma paradinha aqui porque o Rafael estava me falando aqui sobre o inverno. Quer dizer, nós temos assuntos palpitantes, mas o inverno para nós parece que é fundamental. E me parece que a FUNSEMI está dando aí já o resultado e nós vamos já falar sobre isso. É um assunto de interesse de toda a população. O que é que a FUNSEMI, né, a informação de última hora, daqui a pouquinho nós vai dar o diagnóstico do nosso inverno, e parece que é razoável aí a resposta da FUNSEMI. Mas uma boa tarde a todos. O clima está começando a melhorar, né? No Cariri, 22 municípios registraram fortes chuvas, né, de ontem para hoje, e isso já dá um certo alento aqui para que a gente possa pensar no inverno razoável, né? No inverno regular, se não for um grande inverno, mas pelo menos não seja inferior à média. É isso que nós vamos torcer, né? Que daqui a alguns minutos o Marden Lopes dará a notícia aqui em primeiríssima mão. Bom, vamos falar, já quer dar essa notícia, Marden? Pronto, vamos começar por ela, que é um assunto que está todo mundo esperando, aguardando. Perfeito. E a FUNSEMI está dando agora, né, Bom, de acordo com a FUNSEMI, informação essa publicada às 11 horas e 44 minutos, portanto, a menos de 20 minutos. As chuvas dos meses de fevereiro, março e abril deste ano poderão ser melhores do que as de 2016. É o que aponta o prognóstico divulgado pela FUNSEMI na manhã de hoje, quarta-feira, dia 18. Conforme o órgão, a análise meteorológica aponta 40% de probabilidade para a categoria em torno da média, que é de 510 milímetros para os 3 meses. 30% para a categoria abaixo da média e 30% para acima da média. Rapaz, então nós temos 40 acima da média, 40 na média. Na média, 30 abaixo e 30 acima. Rapaz, quer dizer, esperamos ou seja, e não disse nada. Ela não sabe o que é que vai dar mesmo. É apelar mesmo para os nossos, né, para os nossos santos. Os profetas da chuva, acho que tem um prognóstico mais exato. Esses espectadores aí estão só nos dando aí uma ideia de que não sabem o que é que vai acontecer. Na minha conclusão é essa, porque dizer que 40, 30 e 30, porque aí tudo pode acontecer, tanto pode ser o inverno abaixo, o inverno acima, não, está mais ou menos igual. Então não sabe o que é que está dizendo. Ou seja, não tem certeza que vai ter inverno na média, né, ou abaixo da média. Então, para nós, quer dizer que eu já tinha essa ideia. Para dar prognóstico acima de uma semana, é chute, mas é chute grande, porque as alterações a nível de marés, a nível de ventos, a nível de aproximação de astros, enfim, é muito difícil. São muitas variáveis, né, interferindo, né, na quadra invernosa, ou na seca, ou no que é que for. Então eu acho que vamos mesmo continuar aqui torcendo, rezando, quem gostar e quem acreditar, porque com certeza a FUNSEMI nos deixou do mesmo jeito que nós estávamos, sem saber o que é que virá. Pois é, e na última semana tivemos uma chuva boa, acho que justamente na quarta-feira, terça ou quarta-feira. Inclusive era até sua participação. Hoje o clima está um pouco favorável para a chuva também. Ameno. Esperamos que tenhamos uma chuva pelo menos nas próximas horas. Aqui para a banda de Tejuçuoca, aqui para a banda da Irauçuba, estava muito bonito, né? Um céu azul, bem azul, forte. Pois não, Rafael? O Mirim, Rafael me informa que o Mirim já... O Mirim está debaixo d'água. Então, essa nuvem que nós vimos
era vindo aqui desde o Mirim, exatamente até, acredito que depois de Irauçuba. Não sei se chegava a Irauçuba, mas ali nos Patos eu acho que estava debaixo d'água com toda certeza. Mas vamos deixar isso aí para mais na frente. Parece que eles não sabem mesmo. E mais uma vez nós temos a convicção de que prognóstico é para muito pouca gente fazer. E com relação ao inverno e quadra de chuvas é praticamente impossível. É uma previsão dentro de uma estatística, dentro do percentual. Bom, desse jeito aí é muito simples. É como a história do parto, né? Do parto. Vai ser mulher, no tempo que não havia ultrassonografia, claro, né? Porque agora a gente já dá para saber. Mas aí o que é que eles botavam? Não, 50% para ser homem, aí ele botava atrás, botava que era mulher. Então, se desse errado, eu disse, não, rapaz, eu botei ali atrás, eu não quis foi lhe dizer antes, mas a expectativa minha era ali atrás. E se desse homem, ele não mostraria o que tinha anotado por trás da porta. Então, eles são parecidos com esta época, e eu acho que nós vamos demorar um pouco para ter realmente prognósticos verdadeiros, reais, e que nós possamos acreditar. Pois é, doutor Bastos, nós falávamos aqui no início sobre precatório. Existem aí duas interpretações sobre esses recursos. A primeira é dos sindicatos e dos professores. Esses precatórios, não só Itapajé foi beneficiado, mas como dezenas de municípios no Brasil todo. E há duas interpretações, que esse precatório é uma restituição para o município, isso é o entendimento das prefeituras, dos gestores, pelaquilo que os municípios aplicaram para compensar recursos a menor enviados pelo Ministério da Educação entre os anos de 2001 e 2006. Já a interpretação dos professores e sindicatos é que esse dinheiro é uma restituição, mas sim para professores e para a área da educação que tiveram esses recursos a menor. E, por isso, houve um prejuízo tanto para a remuneração de professores como para investimentos na educação. Os gestores acham que é possível aplicar esses recursos dentro da lei em todas as áreas da administração, já os professores consideram que só é possível a aplicação desses recursos no molde do Fundeb, que foi o fundo que substituiu o Fundef. Nos dois casos, acho que há nesse caso, interpretações e também as intenções são as melhores nos dois casos. Os professores querendo sua valorização e os prefeitos querendo amenizar a crise dos municípios. Então, a diferença é que você tem que se colocar nas duas posições. Se colocar no lugar dos professores, logicamente que o ideal, o certo é isso. Agora, se não tivessem entrado na justiça e se esse processo não estivesse transitando, eu acho que poderia ser fácil resolver a nível local. Só que, se eu não me engano, o processo está transitando. Está transitando na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Então, tu imagina o seguinte: o prefeito vai lá, atende ao sindicato, libera os recursos e amanhã o Tribunal Regional, o Tribunal Federal, decide o contrário. Não era para ter feito isto, esse dinheiro era dos recursos do município. Aí tu vai lá nos professores tentar restituir. Então, infelizmente, olhando pelo lado dos professores, como teve esse acionamento da justiça, agora temos que esperar um pouco. Eu acho que está certo. Só interrompendo rapidamente, mas só para complementar, apesar de haver parecer favorável do TCM e também do Ministério Público Federal, quem dá a palavra final é a Justiça. TCM, ele sugere, normalmente, ele não tem assim uma definição. O Tribunal de Contas, como nós sabemos, ele sugere as contas desaprovadas de um determinado gestor. Aí quem vai decidir, quem é? A Justiça. Nesse caso é a Câmara quem decide. Então, o Tribunal de Contas não pode ser usado como argumento para convencer a liberação dos recursos. Agora, o Ministério Público Federal há um parecer também. O Ministério Público tem um parecer, mas foi para a Justiça. Isso é como quem faz uma liminar. Vai para o pleno para ser decidido. Então, eu até respeito a posição do prefeito, porque se de repente, amanhã,
eu digo daqui um mês, 2, eu não sei quantos dias, a decisão do Tribunal Federal foi exatamente de manter os recursos na prefeitura e ele tivesse liberado, atendendo ao pedido, né, do sindicato, como é que ficaria a situação? Seria, né, iriam depois, não, mas eu já gastei o dinheiro, eu não tenho mais, como ficaria a situação? Então tudo foi exatamente porque entraram na Justiça Federal e ele está transitando. Eu acho que isso aí é mais do que certo, é mais do que justo, o prefeito tem que ter um pouco de paciência, os professores também, porque eu, no caso dele, eu faria a mesma coisa, infelizmente, né? O erro, lamento, não foi ele que fez, foi o prefeito anterior, né? Se eu não me engano. O prefeito anterior, ele sancionou uma lei, sim, sancionou uma lei em que autorizava o rateio, apesar de já naquele período... Ele já ter entrado na justiça. Já haver uma contestação na justiça. Pois é, então, depois que entra na justiça, o certo, o ideal, o correto é aguardar ser transitado e julgado. Eu não tenho nenhuma dúvida e falo isso, mesmo reconhecendo que os professores têm os seus direitos, eu não estou aqui questionando, mas estamos aqui dando à justiça a responsabilidade de fazer o julgamento, já que o processo, já que a situação foi colocada na mão da Justiça Federal. Então vamos aguardar um pouco, espero que seja breve, né? Às vezes demora. O nosso companheiro Maicon Rios, ele me informou hoje pela manhã, porque na reunião que houve entre promotor, Dr. Rodrigo Manso, e servidores da educação e professores e sindicatos, o promotor preferiu não gravar a entrevista porque ele queria ouvir os argumentos da gestão municipal. Perfeito. E Maicon me informa que houve essa reunião já entre o prefeito de Manscruz e o promotor, e nós vamos buscar, na primeira oportunidade, trazer as palavras tanto do prefeito quanto do promotor sobre esse assunto, para que todos os lados sejam contemplados, claro, aqui no nosso espaço, no nosso informativo, no nosso jornalístico. Trouxemos já ontem a palavra do sindicato e vamos trazer, esperamos que ainda nessa semana, entrevistas com o prefeito e com o promotor, para que todos os lados sejam contemplados e para que a população tome o conhecimento de todos os argumentos, todos os ângulos, né? Eu acho que essa posição é extremamente interessante, necessária, todos terem voz e vez, mas a minha opinião, modesta opinião, pode ser, né, diferente de algumas, mas eu acho que o prefeito realmente está correto no que ele né, no sentido de esperar pela decisão. Pode ser até que ele já tenha tomado a decisão de liberar, mas eu, no lugar dele, também eu faria a mesma coisa, porque justiça, decisão de justiça não se discute, cumpre-se. E se amanhã a justiça, né, der transitado e julgado que o dinheiro ficaria na mão do município, tu imagina o abacaxi. E nós teremos uma complicação séria, pelo menos, não sou advogado, não sou jurista, mas eu imagino que se a Justiça decidir que esses recursos, no caso de Itapajé, cerca de 30 milhões, sejam acrescidas às despesas líquidas do município, despesas correntes, isso entra na conta da administração geral. Perfeito. E você distribuindo 18 milhões entre os servidores, onde é que fica a lei de responsabilidade fiscal? Você vai extrapolar a folha de pagamento. Já entra em improbidade administrativa na hora, então, sem nenhuma dúvida. Agora, se a Justiça disser, não, isso é indenização daquilo que não foi repassado, então rateie-se. E com certeza o prefeito jamais diria, até porque é um advogado e conhece muito bem o que é a lei, e o que se decide na lei não se discute. É a interpretação de dois advogados. O presidente do SISCOM é advogado e o prefeito é advogado. Perfeito, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho ainda que a justiça é quem determina. Bom, doutor Bastos, nós tivemos aqui uma informação importante. Muito embora a gente ache que para uma gestão municipal R$4.000 de economia é pouco, mas se nós formos mensurar o quanto as prefeituras, os governos municipais gastam com aluguel, com locação de imóveis para o funcionamento de órgãos públicos, equipamentos públicos, a gente chega a uma cifra muito interessante mês a mês. Então, tudo aqui, no cenário de crise, tudo aquilo que se economiza é uma boa ação. E nós tivemos a mudança de endereço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de um prédio alugado aqui no centro para o CSU, onde já funciona a Secretaria de Ação Social.
Isso tem gerado uma economia, como eu digo, se nós formos considerar todo um orçamento municipal, que é irrisória. Mas, o gesto é importante. É o gesto. E isso nos leva à necessidade, lembro bem que esse era um desejo, um sonho do ex-prefeito Padre Marques, a necessidade de construção de um centro administrativo. Corretíssimo, corretíssimo. Eu acho que nós já temos esse status para acontecer, logicamente com recursos, né? Nós também reconhecemos que não deve ser a prioridade zero, porque nós temos algumas prioridades que até nós falamos, a história do você não ter um matadouro público, né? Você não ter um aterro hospital, sanitário. um aterro sanitário. 60% dos municípios não tem aterro sanitário. Eu estava vendo uma reportagem hoje da Globo, exatamente falando em Brasília, né? Eles estão lá tentando lá enterrar o lixo deles, mas num local que já vai dar problemas para uma população que já é circunvizinha. Então, tem prioridades que nós precisamos pensar e, logicamente, encontrar uma maneira, um meio para fazê-lo, para executá-lo. Mas, na hora que puder, na hora que tiver condições, porque isso, na realidade, é uma economia. Tu imagina se tu pega aqui 5, 6, 8 prédios alugados, na cifra que tu falaste aí, são 30, 40 mil reais, por ano são 480 mil, em 4 anos dá 1.600.000, quer dizer, é quase que o valor da construção de uma estrutura para atender 4, 5, 6 secretarias. Então, o prefeito deve pensar assim, isso é uma economia para o município, isso é, além de ser, né, dotar o município de uma estrutura onde você pode ser atendido em um só local. Se você às vezes quer resolver um problema na Secretaria de Desenvolvimento, mas quer ir lá no outro setor, vai na outra secretaria, se forem todas perto, próximas uma da outra no centro administrativo, facilita a vida de toda a população, além da economia. Então, louvável aí o gesto do prefeito, que está tentando reduzir custos. Quer dizer, essa é talvez a função maior. Porque tem prefeituras, Marden, que está dando, tem prefeituras que está pagando, lógico, é uma minoria. O que é que acontece nessas prefeituras? É uma gestão eficiente, eficaz, né, com a otimização dos recursos que o prefeito recebe. Se o prefeito, se o Dimas, se estiver com essa intenção, otimizando os recursos que chegam à mão, né, ao erário, com certeza ele vai fazer uma administração, né, louvável, uma administração competente, eficaz e agradando aos munícipes aqui do nosso Itapajé. Bom, e falando em prioridades, vejam só, esses recursos do precatório do Fundeb, excluindo-se os 60% dos professores, que isso só vai os ser... 40 mesmo? Vamos aqui falar só dos 40% de 30 milhões? Está em 30 ou está em mais alguma coisa? Acho que já está um pouco mais de 30. Um pouco mais, mas era 30 milhões, né? Agora, até porque está rendendo juros bancários, né, esse dinheiro. Perfeito. Então já acho que já passou dos 30, mas arredondemos. Mas é pouca coisa, ficando em 30 mesmo, só para analisar, fazer a análise. Então nós teríamos aí cerca de 12 milhões a serem investidos na educação ou em outras áreas, e veja como é importante esse recurso para o município de Itapajé. Hoje, com pouco mais de 8 mil alunos na rede pública municipal, o município não consegue alocar todas as crianças, não consegue criar o número de vagas necessárias nas escolas do município. E mais uma vez é necessário alugar prédios, muitas vezes inadequados, como já houve no passado, para criar anexos. Então, se nós investíssemos esse dinheiro também na modernização, infraestrutura, ampliação e construção de novas escolas, não teríamos esse problema. Pois é, e a área de educação, no meu modo de entender, é o mais importante, sem desmerecer as demais, para o futuro do município. Eu lembro qual era o filósofo que dizia, Victor Hugo, abrir escolas é fechar prisões. Era Victor Hugo que dizia isso. Então, escritor, filósofo, né, e ensaísta francês. Então, nós precisamos investir em educação. Não se admite estudantes
tendo dificuldade de ir para a escola, porque lá no outro bairro, né, às vezes o pai não tem condições, o transporte às vezes não chega. Então era importante que nós facilitássemos o acesso dessas crianças às escolas. Para mim ficaria muito triste ter que ouvir, ter que saber que vai ficar alguns alunos sem ou com dificuldades, que eu acho que também o prefeito já disse, que não ficaria nenhum aluno Isso, exatamente. O secretário também. O secretário também sem estudar. Agora, vamos facilitar, e esses recursos, com certeza, para mim também deveria ser aplicado uma parte em educação, sem dúvida nenhuma. Na sala de aulas, né, na melhoria das bonificações para os professores, mas não esquecer a história dos resultados. É muito importante você remunerar professores, melhorar, tudo bem. Agora, cobre os resultados. E os resultados de um professor que é? Alunos bem avaliados. Você vai ali no Colégio Adriano Nobre, olha que extraordinário, né? Uma das melhores escolas do estado, né? No Itapajé, está situada no Itapajé. Então nós temos que valorizar esses professores, valorizar a direção, né, com não só o reconhecimento público, mas o reconhecimento remuneratório, financeiro, para poder a pessoa também se estimular. A vida não é só de agrado, de palmas, de parabéns. Precisa também ter uma remuneração condigna, né? Digna e condigna, para que eles possam continuar fazendo o seu trabalho e se sentir valorizados. O professor precisa se sentir valorizado. Mas como é que se valoriza? Com resultados dos seus alunos, passando de ano e sendo bem avaliados no IDEB, onde estiver, e talvez há algum tempo nós vamos participar do PISA também, que é um internacional. SPAES. Então são esses indicadores que vão fazer com que os professores tenham remunerações maiores. Não ficar no piso, não. Vamos passar o piso. O nome está dizendo piso. Nós precisamos passar do piso. Mas para isso é importante, é necessário e é imprescindível que os alunos que passaram por esses professores tenham também uma ascensão, tenham uma subida, tenham um crescimento dos seus conhecimentos, para que eles possam disputar, competir com qualquer aluno de qualquer colégio, né, as vagas para cursos superiores, para empregos, enfim, para crescerem na vida. Agora a gente sabe também que o desempenho, como o senhor falou, que depende também da facilidade de acesso e de permanência dessas crianças nas escolas. E 2 pontos fundamentais. O primeiro é transporte, o segundo merenda. No quesito transporte escolar, o titular da primeira promotoria da comarca de Itapajé, Rodrigo Manso Damasceno, ele tem tido preocupações quanto a essa questão e expediu um edital de convocação de audiência pública que deverá ser realizada no dia 26 de janeiro, às 9 horas, na Câmara Municipal, com o objetivo de assegurar a participação da população na discussão e apontamento dos principais problemas e desafios no que diz respeito à licitação do transporte do serviço de transporte escolar. O evento será aberto a quem queira comparecer. Então, o Ministério Público também está preocupado com essa questão do transporte escolar, né? Pois é. Agora, eu quero aqui fazer um alerta à nossa população. Doutor Rodrigo Manso tem feito sempre essas ações para ajudar, para esclarecer. E ele fez, na última eleição, ele fez uma convocação como esta, se eu não me engano, era lá para o ginásio. Isso. E esperavam uma sala lotada. Para surpresa dele, houve uma participação muito pequena. E olha que eleição é fundamental e nós precisamos eleger pessoas que possam desempenhar a sua missão e, logicamente, não se submeter aos erros, às falhas, né?
aos problemas, vou chamar problema, mas vocês sabem qual é o problema que eu estou falando, né, de outras eleições. Então o doutor Rodrigo Manso convocou a população para fazer um esclarecimento, explicar o que era o problema do voto não tem preço, mas tem consequência, cuidado com corrupções, etc. e tal, e lamentavelmente foi uma quantia de pessoas muito pequena, o que lamenta para ele, que é uma pessoa motivada, que está sendo, né, desempenhando a sua missão de uma maneira muito republicana, muito perfeita, e a sociedade não vai, não procura, não estimula, não vai lá dar a sua parcela, né? É só a presença, não quer outra coisa não, porque cada vez que sai um dali é um multiplicador para a população. Se vão poucas pessoas, com certeza, menos multiplicadores nós vamos ter na cidade. Então, mais uma convocação, o doutor Rodrigo está querendo mais uma vez ajudar, e é uma área vital, que é o transporte escolar. O que quem puder ir, é importante as suas presenças. As suas presenças é importante e fundamental para que o doutor Rodrigo possa fazer os esclarecimentos devidos e vocês saberem quais são os seus direitos e os seus deveres. Essa é a função do Ministério Público, e o doutor Rodrigo, parabenizar esse seu trabalho, está fazendo de uma maneira eficaz e correta e até proativa, estimulando a sociedade a se empoderar, a conhecer os seus direitos para poder cobrar. Se você não conhece, não sabe, como é que você vai cobrar? E no momento que você tem a oportunidade de o fazê-lo, você não participa. Então, você é que está sendo o omisso de tudo isso. Eu estou dizendo isso à sociedade. O omisso é aqueles que não vão, aqueles que poderiam estar participando para comunicar, líderes de associações, diretores, enfim, que possam multiplicar essas informações para o maior número de pessoas possíveis. Ok, é isso mesmo, e a população tem que tomar para si a responsabilidade da fiscalização dos serviços públicos. E agora, no caso da merenda escolar, acontece uma dificuldade a cada início de nova gestão, que no que diz respeito à questão das primeiras licitações. Pois é, porque essas licitações eu lembro, Mardo, sem te atrapalhar, eu já vi várias vezes, não tem, porque ainda falta a licitação. E por que não se antecipou? E por que não começou mais cedo? Então, a história, quem tem os olhos fundos chora cedo. A prefeitura já está começando a fazer esse trabalho? Sim, já fez a licitação. Já fez. Aliás, ela está em curso. Está em curso. O secretário afirma que há uma perspectiva de que essa licitação seja concluída antes do início do ano letivo, que, se eu não me engano, é 6 de fevereiro. Isso é extraordinário e fundamental. Caso haja algum problema, porque existem os recursos, as empresas que não forem habilitadas podem recorrer, aquelas que são habilitadas, mas perdem a concorrência, também podem recorrer. É um emaranhado burocrático. Tem uma tramitação, além de licitação nossa, é triste, lamentável. Mas o secretário aspectos. Isso. Agora, o secretário afirmou que, apesar disso, a prefeitura estuda outras possibilidades para que não falte merenda nos primeiros dias de aula. Um outro dado é que, segundo o secretário Carlos Alexandre, foi encontrado pouquíssimos itens, pouquíssimas sobras de merenda do ano passado, e alguns itens fora do prazo de validade, e outros com a qualidade comprometida por conta do armazenamento irregular e indevido. Então, o pouco que se encontrou, grande parte do pouco que se encontrou não vai servir para o consumo das crianças. Pois é, lamentável. Então, mais uma perda, mais um desperdício que precisa ser. Né, essa merenda, ela precisa ser bem acondicionada. Se for temperaturas, né, de acordo com o produto, precisa estar em temperaturas acompanhadas, fiscalizadas. Às vezes é um frango, às vezes é uma carne. Se não tiver numa geladeira e alguém acompanhando aquela temperatura, pode haver problemas, né? Porque às vezes tem o quê? Tem uma falha elétrica, tem um desligamento de um disjuntor, o que quer que seja, e se não for acompanhada, isso pode resultar, né, no desperdício, numa perda, no extraviamento de uma merenda tão importante e tão necessária para as crianças e os jovens que
fazem, né, as suas merendas escolares. Mas ainda no que diz respeito, como eu falei agora há pouco, essas primeiras licitações, não só da área da educação, mas saúde também, muito importante. E nós vimos aqui já no estado do Ceará muitas prefeituras que sofreram um processo de desmonte, né? Gestores que deixaram muitas dívidas, uma série de problemas, situações muito difíceis que os novos gestores assumiram a partir de 1º de janeiro. E uma das soluções encontradas por esses gestores é decretar estado de calamidade ou de emergência para contratar sem licitação, para que não falte os insumos básicos. Mas o TCM está alerta. A causa é nobre, mas a motivação é que nós precisamos acompanhar. De acordo com o TCM, pode estar havendo em alguns municípios, que já são dezenas de municípios do Ceará que decretaram estado de emergência. E pode estar havendo aí uma manobra nada republicana para que os prefeitos dispensem licitações, sem que, no entanto, o município esteja de fato em situação de emergência. Pois é, não é o caso dos nossos municípios. Não, né? O que nós sabemos, não. Aqui na nossa região. Não. Pois é, mas tem muitos municípios no estado do Ceará. Tem uma, não sei se é Boa Viagem, no 4º dia ela nem sentou na cadeira, já decretou emergência financeira. Então, é importante, e aí o Tribunal de Contas, querendo já mostrar serviço, viu, Marta? Já é mais do que nunca. Já é o Tribunal querendo mostrar serviço. É importante que eles façam isso, porque a função deles é essa, seja sozinha ou seja atrelada ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado, mas eles precisam exatamente acompanhar para evitar. E começando direito, as coisas terminam bem. Começando errado, aliás, nem terminam, nós sabemos muito bem como é que acontece. Então, é importante, e às vezes uma orientação, às vezes por causa de um grito, se perde uma boiada. Então, é importante que os tribunais de contas, o Ministério Público Vigilante, como é o caso do nosso, parabéns, sempre atuando, mostrar, porque depois, eu não sabia, sabia, e você não pode deixar de ser preso por não conhecer a lei, mas o nosso representante do Ministério Público já está dando ainda uma colher de chá. Rapaz, vamos explicar de novo, vamos dar mais uma, né, que nós amanhã não venhamos incorrer em falhas, em erros, prejudicando principalmente a criança e o jovem que não tem culpa das falhas, dos erros administrativos de nenhuma gestão. E muito embora, mesmo os municípios estando em situação de emergência, aqueles que estão de fato, essa dispensa de licitação tem que ser feita da forma mais correta possível. Você vai fazer também uma pesquisa de mercado. Claro. Uma pesquisa de preço. Pelo menos 3 ou 4, e convoco 3, 4 ou 5 pessoas da própria comunidade. Vou botar a minha equipe. Não, bote a equipe, né? 3 pessoas, 4 pessoas da sociedade. E na minha interpretação, se para a licitação eu solicitei o Ministério Público, muito mais necessária a presença é no caso de não haver licitação, mas que houvesse uma tomada de preço ou coisa parecida, né, para comprar qualquer serviço, principalmente se for acima de um determinado valor, né, que aí torna-se ainda mais crítica a situação, precisando da presença de alguém do Ministério Público. Eu acho que é fundamental, o Ministério Público está aí exatamente para ajudar a sociedade. A sociedade tem esse defensor da lei, defensor das coisas da população e sempre colocou-se à disposição. Se a gente não convida, é uma falha nossa. Bom, vou trazer participação de 2 ouvintes. Um ouvinte pergunta quando vai ser regularizada a situação dos médicos nos postos de saúde da família. Você já fez alguma, sem lhe atrapalhar, você já fez alguma entrevista com o secretário de saúde? Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, Francisco José Mendes, e ele nos informou que a partir de amanhã, quinta-feira, os secretários estarão à disposição para dar informações sobre essas demandas que estão sendo geradas nesses primeiros dias de gestão.
Ontem, se eu não me engano, terça-feira, houve uma reunião com o prefeito e todos os seus secretários de assessoria jurídica, enfim, para tratar dos últimos acertos para que se faça uma divulgação pública da situação de cada pasta, como foi encontrada. Perfeito. A partir daí, o secretário... Cada secretário vai fazer um relatório do que está pegando, do que viu. É importantíssimo. E informar quais serão as primeiras ações para... Perfeito. Para corrigir algumas falhas. E para atender essas demandas. Para atender as demandas. Fundamental, né, no início da gestão, corretíssimo. Bom, e o governador Camilo Santana anunciará em breve sua saída do PT. O governador articula sua filiação ao PSB. Como não pretende ir sozinho, está esperando o momento adequado para concretizar a mudança. Camilo quer levar os hoje ainda petistas Arthur Bruno e Nelson Martins, que perderam identidade dentro do partido. E por que não ir para o PDT dos padrinhos Cid e Ciro Gomes? Porque o PDT hoje é um partido de oposição ao governo Michel Temer. E pelo melhor interesse do Estado, Camilo avalia que o PSB, hoje um partido alinhado com Michel Temer, pode ser benéfico para trazer recursos para o Ceará. E o PSB não é de todo estranho a Camilo Santana. É bom lembrar que Eudoro, o pai de Camilo, durante muitos anos foi filiado ao PSB. Perfeitamente. Eu já ia fazer essa lembrança, mas você já antecipou. Então, o Camilo, ele já tinha a vontade, ele já tinha uma ligação, né? Haja visto, né, o entendimento dele com o presidente do PSB do estado do Ceará, que é o deputado Danilo Forte. Fizeram várias composições em Sobral, em Caucaia, em Fortaleza. Então, eles já vinham costurando esse relacionamento. O Danilo tinha me falado na última vez que eu tive com ele. Ele disse, provavelmente um dos futuros membros do nosso partido vai ser o governador do estado. Estamos no processo de entendimento e aí agora parece que vai se tornar realidade. Ele disse que era uma possibilidade, mas a imprensa já está divulgando como uma realidade. Isso é importante para nós, tapajaenses, pela ligação do deputado Danilo Forte com o governo do estado e, logicamente, o acesso que Danilo tem ao governo Michel Temer. Então, nós precisamos andar antenados com essas mudanças, né, que estão ocorrendo no cenário estadual, né, e com certeza repercutindo no cenário federal. Além disso, você também falou na história dos 3 senadores cearenses. Exatamente. Eunício será o próximo presidente do Senado, Pimentel o primeiro vice-presidente, que é uma espécie de prefeito da casa, e Tarso Gereissati será o presidente da poderosa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Bom, o Pimentel será o primeiro vice-presidente? Primeiro vice-presidente numa articulação PT-PMDB. Primeiro vice-presidente. Eu até fico... Porque, no caso do atual, o vice é o Jorge Viana, que também é do PT. E o PMDB tem a presidência com o Renan Calheiros. A composição partidária fica a mesma. Uma composição partidária. Isso também vai ter repercussões no estado do Ceará. O Senado hoje é uma casa extremamente importante, né? Tem uma influência fundamental hoje no governo. E, de certa forma, aí voltando aqui para o nosso estado, que você também já falou aí na história do Cid, né, que o Cid tornou-se réu nas investigações do BNB, do Banco do Nordeste, que é um início, e uma quantia irrisória para os montantes que se vê aqui, né? Não é que seja pequena, 1.300 milhões, 1,3 bilhão de reais, não é uma quantia grande. Eu não sei por que o governador, para você ver como o governador não tem esses ativos exagerados. Porque 1.300.000 na mão de um cara, de uma pessoa que mexe por ano em 20, 30 bilhões, realmente não representa muita coisa. E, logicamente, aí eu tenho certeza que
tem um aspecto político, né? O Cid é um político importante, né? Fez uma gestão muito bem avaliada por todos os cearenses, que nós não podemos negar nem esquecer. Aqui mesmo no Itapajé, nós temos assim uma gratidão extraordinária, né? Foi ele quem fez o nosso reservatório, escola profissionalizante, os acessos para Itapipoca. E agora não, agora os acessos para o Camilo, né? Itapipoca e para Tejuçuoca, né? E para Tejuçuoca. Então, ele tem uma aceitação e um reconhecimento muito grande pela população itapajense e pelo estado do Ceará. Um abraço aqui ao nosso grande Maicon Rios, que está aqui passando aqui de leve, passando aqui para não perder a prática, não é isso, Maicon? Então, a situação do Cid, eu acho que não é tão crítica, eu acho que é uma coisa que dá para... Porque era governador, pode ter tido influência, eu acho que não, porque R$1 milhão, R$1 milhão, R$1,3 milhão, qualquer empresário pequeno hoje vai lá no Banco do Nordeste e tira. Não precisa ser tão... Eu não vou longe, não. Eu me boto no lugar. E olha a minha distância do Cid Gomes, né? Tirei mais do que o Cid. Então, não quer dizer que isto seja tráfico de influência. Não. Digamos que fosse 200 milhões. Eu digo, não, aí a coisa... Mas 1,3 milhão, eu acho até uma coisa, dentro da minha concepção, para a dimensão que o Cid tomou e a dimensão que o governo estadual representa para o Ceará, né? Eu acho que é uma coisa insignificante, até porque ele deverá pagar. Não tem fundo perdido, ele vai pagar igual aos outros. E a gente pode observar, a gente pode testemunhar a fábrica, os galpões estão lá, né? Quem passa pela BR-202 vê os galpões. Perfeitamente. Né? Então, não foi uma O dinheiro foi aplicado. O dinheiro foi aplicado. Então, eu não sei como... Agora a gente pode considerar que ele foi imprudente. Pode ter sido. Eu no lugar dele, eu deixaria terminar o meu governo. Se eu fosse governador ou prefeito ou coisa similar, eu deixaria terminar para exatamente evitar esse tipo de comentário. Mas eu ainda coloco o Cid Gomes como uma pessoa honesta. Eu acho que isso não consegue macular o nome de Cid Gomes, porque, primeiro, uma quantia muito pequena. Segundo, os prédios estão lá. Terceiro, ele vai pagar. Se qualquer empresário muito menor do que a dimensão dele faz, então... Qual é a diferença do governador ter uma empresa ali pequena com um sócio, fazer parte de uma sociedade, o nome dele, fazer um empréstimo de 1,3 milhão de reais. Então, eu acho que aí superdimensionaram, eu acho que exageraram, mas a justiça é quem vai julgar. Eu estou falando a minha opinião, mas respeitando aí o acompanhamento da justiça, que, logicamente, deve saber mais do que eu e deve conhecer mais do que eu os meandros da negociação. Mas a minha interpretação é de que isso, o Cid tem plenas condições de se isentar e não deixar de ser réu, ou sei lá, ou tornar-se inocente, né? Ele foi réu, não quer dizer que ele é culpado ainda, ele é réu. É como a história do Lula. O Lula é réu 5 vezes. Né? Logicamente são duas coisas diferentes, não vamos comparar não, porque aqui foi por um empréstimo que teve os equipamentos realizados, construídos, não foi para negócio de outra coisa. E está, logicamente, o nome dele, ele não deixou botar nome de terceiros não, ele foi honesto. Né? Se fosse outro, tinha construído uma empresa laranja, rapaz, bota no teu nome, quando eu sair do governo a gente faz a sociedade. Não, mas ele quis ser honesto, não, eu sou seu sócio, eu vou ficar meu nome aqui. Então, finalizando, eu acho que a situação do Cid é relativamente tranquila e dá para mostrar ou comprovar sua inocência, dentro do que eu conheço. Não sei o que é que o Ministério e as pessoas que os denunciaram sabem, mas dentro do que eu conheço, eu acho que ele é inocente. Ok. Bom, só falando rapidamente sobre segurança pública,
O novo secretário de Segurança, o André Costa, de Itapajé, nosso conterrâneo, ele já enfrenta a primeira crise, já para montar o gabinete. Né? O anúncio da nomeação de um oficial da Polícia Militar para o cargo de secretário adjunto de Segurança Pública desencadeou uma crise no comando da PM e levou o André Costa a suspender ontem à noite uma coletiva de imprensa que estava marcada para hoje, ele suspendeu ontem, onde ele iria anunciar, oficializar os nomes dos novos dirigentes dos 2 órgãos vinculados à Secretaria, a PM e a Polícia Civil. A crise foi motivada pela nomeação de um tenente-coronel para o cargo de secretário adjunto da SSPS. O nome divulgado foi do atual comandante do BP-Choque, tenente-coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos. Também foram anunciados os nomes do novo comandante-geral da PM e do comandante adjunto da PM, 2 coronéis, Kennedy Pimentel Lopes e Williamar Lobo Galvão, respectivamente. A crise acontece porque, na eventual ausência de André Costa, o tenente-coronel assume a Secretaria de Segurança na condição de comandante dos 2 coronéis. E a gente sabe que o tenente-coronel ele tem uma patente menor do que os coronéis. Então os coronéis não aceitam eventualmente serem comandados pelo tenente-coronel. É uma coisa complicada, né, rapaz? Que coisa. Mas quando você se investe de um cargo, não tem patente, não. O cargo dele é esse. Por isso você bota aqui um prefeito, um militar, digamos, o Cabo Sabino, se um dia fosse, e comandar toda uma tropa, todo mundo batendo continência. Eu estou batendo continência. Não, eu estou batendo a continência para uma autoridade. Para o secretário. Então, eu acho que são coisas que a polícia, eu não sei se essa hierarquia chega a esse ponto. Aquela disputa de egos que só atrapalha. Que só atrapalha. É lamentável porque começando a coisa, né, com essas querelas, né, disciplinares, é ruim, é péssimo. Mas se o problema é esse, promove o tenente-coronel, a coronel e acabou a história. É muito fácil. Pode ser. Já que o problema é patente, promove o homem. Vamos para coronel, não seja por isso. Bom, doutor Bastos, política nacional. Os setores do PT articulam o lançamento da candidatura de Lula à presidência da República nesta sexta-feira próxima, dia 20, durante reunião do Diretório Nacional do Partido em São Paulo. Lula, pela proposta, seria lançado candidato ao 3º mandato com plataforma de revogar imediatamente, caso eleito, todos os feitos de Michel Temer, em especial a PEC do teto e a reforma da Previdência. Mas há, no entanto, outros setores que avaliam, inclusive o PT cearense, avalia que ainda é muito cedo para se lançar a candidatura de Lula. Isso poderia ser interpretado como uma tentativa de jogar a opinião pública contra a Operação Lava Jato. Perfeito. Eu acho que isso não tem sentido nenhum. Lula provavelmente não seja candidato. Isso é uma maneira até deles robustecerem as teses de defesa do Lula, para exatamente dizer, estão querendo tirar o Lula da candidatura. Isso é uma maneira de perseguição política. Então, eles estão tentando criar uma estratégia, isso muitas vezes até orientado pelos próprios advogados. Rapaz, coloca aí, porque nós vamos para a rua e quando a coisa começar a tomar força, não sei se ele vai, né? Porque está tendo um problema muito grande, onde ele chega, está sendo muito criticado, a sociedade agora está sendo, né, vigilante e crítica, né? Hoje, qualquer pessoa dessa que foi envolvido na Lava Jato de uma maneira ou de outra, não pode andar mais no avião, não pode entrar mais num restaurante, a não ser que você faça comício só com seus amigos, né? Então, não sei se dá certo. Eu não aconselharia o Lula a aceitar, nem ele vai aceitar, isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Ele não aceita nem ser presidente do PT, eu te garanto que está um movimento, né, tem 2 correntes aí do PT querendo colocá-lo como presidente. Dificilmente ele aceitará, porque sabe que isso vai colocá-lo no telhado de vidro para ser, né, criticado, para ser criticado em todos os sentidos, não só pela política, mas pela própria Lava Jato, pelo Congresso, enfim. Ele não quer se expor, né, apesar de estar na exposição maior. Então, o meu pensamento,
quem sou eu para estar sugerindo, mas o meu pensamento é que, primeiro, que ele não aceitará ser lançado, e aceitará se for uma sugestão dos advogados de defesa para tentar robustecer a tese de que a prisão do Lula é uma perseguição política e tentar sensibilizar globalmente, né, as instituições, né, como direitos humanos internacionais, OEA, enfim, para que possam ter a força externa para evitar, né, uma ação do próprio da própria Lava Jato tentando prender o Lula, apesar de eles perderam o time de prender o Lula. Eu não sei se isso vai, né, prender preventivamente. Logicamente, se ele for julgado e condenado, não tem o que fazer. Mas preventivamente eu acho muito difícil. Até porque eles não vão querer delação do Lula, né? O Lula não deve fazer nenhuma delação, né? Não tem a menor condição. Né? Você vê que o Zé Disseu não faz, o Vacre não faz, a turma do partido é uma coisa muito fechada. Eles não fazem, né, delação por hipótese nenhuma. Primeiro porque eles se julgam inocentes. Não tem caminho. Aí a situação é irreversível. Ele vai terminar sendo, né, julgado. Agora, acho que perder o time de prender preventivamente o Lula. Não tem, eu acho que no momento não tem mais espaço para prender o Lula. Eu acho que eles perderam. O pessoal, os procuradores, né, perderam a oportunidade, né, talvez por causa daquelas, vamos chamar falhas, né, porque houve umas certas falhas, um certo excesso. Certa espetacularização. Espetacularização, o termo é mais ou menos isso. E, logicamente, que o Lula soube aproveitar os advogados, conseguiram mexer e mobilizar toda, né, a imprensa internacional, e aquilo ali ficou muito ruim. Bom, mas isso não o isenta de ser julgado por todas as acusações que estão sendo feitas, né? E feito, transitado e julgado, eu acredito que vai ter uma consequência, vai ter um resultado que ele deverá, né, ou ser inocentado, se for, muito bem, mas eu acho difícil, ou condenado. E se for condenado, vai ter aí ou há alguns anos, ou há muitos anos. Como eu acho que a situação dele agora está até mais confortável do que há 6 meses atrás, 4 meses, é possível que ele possa até ficar na história do domiciliar, na minha opinião. Mas que ele vai ser julgado, eu não tenho nenhuma dúvida, né? E se for culpado, se for reconhecido culpado pela justiça em segunda instância, né, com certeza ele ficará inelegível por muitos e muitos anos, e aí não terá mais condições de ser candidato. Ok, doutor, para que não percamos o hábito de falar sobre economia sempre às quartas-feiras, o mercado financeiro projeta uma taxa básica de juros da economia que chegará a um dígito e encerrará 2017 em menos de 10%. Em que isso pode implicar na recuperação da economia? Com certeza, o Marden, a queda dos juros é um fator extremamente importante para os empresários começarem a pensar em investir. Queda de inflação, melhora o visual, o astral, o ambiente, mas o que facilita e o que dá mais estímulo ao investidor de aplicar é exatamente a queda de juros, porque aí é aquela história, eu vou deixar de especular para investir, né, na área de produção. Por hora a pessoa está achando mais fácil investir na especulação, né, no ganho financeiro, do que investir na produção, que dá muito trabalho, dá isso e aquilo. Então, esse ponto é importantíssimo, essa queda dos juros, 0,75 agora em janeiro, foi uma decisão sábia do Ilan Godfrey, que é o nosso diretor do Banco Central, né, o presidente do Banco Central, é diretor-geral do Banco Central, né, e deu um novo alento. E outra coisa importante, a expectativa da inflação para 2017
é chegar a 4,5%, no máximo 4,8% no ano de 2017. Isso também foi fundamental. A diferença do IPCA de janeiro de 2016 para janeiro de 2017 é de quase 1 ponto percentual. Olha a diferença como é gritante. De quase 1 ponto percentual. Isso também é fundamental. Claro que uma das causas é a recessão ou a estagnação que nós estamos passando. Mas, de certa forma, isso melhora o ambiente de negócio, né? Facilita para quem vai fazer uma previsão. Você sabe que vai trabalhar com uma inflação baixa. Antes você tinha uma inflação de 10%, nós pegamos, o Temer pegou no início, né, mais ou menos 10%, hoje nós terminamos em 6 ponto alguma coisa. E a expectativa é terminar o ano de 2017 em menos de 5, 4,5, 4,6, 4,7. Então, está se criando um ambiente, né, um ambiente realmente de investimento. Logicamente que vai demandar mais algum tempo, até porque nós temos aí alguns fatores, algumas variáveis. Relembro de novo, Lava Jato continua sendo. Agora, importante, eu estava lendo hoje no Valor Econômico uma entrevista do Janot, né, do Rodrigo Janot, do nosso procurador-geral. E ele estava lá em Davos, lá na Suíça, né, fazendo parte do encontro, né, mundial dos G8, do povo rico. E ele disse, eu estou aqui eu imaginei, porque alguém de algum dos partidos dizem que a Lava Jato está destruindo, está causando desemprego. Pelo contrário, você fazer o trabalho que a Lava Jato está fazendo, vai ter condições de criar um mercado mais competitivo, mais justo, mais leal, menos cartelizado, né? Porque você pega do jeito que estava, só quem ganhava as licitações a gente já sabia quem era. Como é que você vai competir? Como é que uma empresa de fora vem para o Brasil, empresa ética, competir por uma obra, sabendo que as cartas já estavam definidas, quem é que vai ganhar, quem é que vai ficar com a segunda parte, a terceira e a quarta? Então, a Lava Jato, de certa forma, criou um ambiente de negócio saudável. Era isso que eles lá, os empresários que fazem parte, que estão fazendo parte lá do encontro mundial, lá em Davos, na Suíça, estão elogiando a Lava Jato exatamente por isso, porque eles conseguiram, né, tirar a parte nociva da concorrência, porque concorrência é bom quando o teu direito é igual ao meu, mas quando tu tem alguma maneira de conseguir o que eu não sei, o que eu não consigo, então isso não é concorrência, isso aí é cartelização. Tu já vai sabendo que vai ganhar, mas vai dar um dinheiro A, B, C, D, E, até o Z. Então, tu vai ter que diminuir teu lucro. Não, mas aí eu faço um aditivo para ti. Então, o ambiente econômico nosso aqui era terrível. E eles lá fora sabiam disso. Daí porque alguns não quiseram vir. Lógico que alguns vieram, estão aí pagando. Você viu a própria, não sei se é Rolls-Royce, está pagando 80 milhões exatamente porque, eu acho que não sei se é Rolls-Royce, é uma empresa, Rolls-Royce, eu não sei se é inglesa, mas eles estão pagando aí uma cifra vultuosa para o Brasil, exatamente porque distribuíram propinas. Mas na hora que a coisa normalizar e acabar esse propinoduto, essa cultura da propina, o Brasil vai ficar um dos melhores países para se investir. E isso tem sido um ponto positivo, extremamente positivo, lá em Davos, que está o Meirelles, está o próprio Rodrigo Janot, que foi convidado, né, pela direção para falar sobre a Lava Jato. E mostrar que a Lava Jato não foi para tirar o emprego, para desempregar ninguém, mas foi para tornar
a nossa concorrência, a nossa economia mais saudável, sem desvios, sem propinas e sem tudo aquilo que estava acontecendo em nosso país. E isso, Marden, ouvintes, internautas e telespectadores, vai dar com certeza um alento para muitas empresas éticas, não vamos esquecer, aplicar e investir no Brasil, né? Então a coisa está melhorando, os juros estão caindo, a inflação está caindo, só falta o emprego começar. Quando é que começa? Quando eles perceberem que o Brasil é um país ético, é um país em que você pode investir sem ter perigo de haver conversas debaixo do pano, propinas por baixo do pano, enfim, tudo aquilo que a Lava Jato colocou fora, né? É importante, esse lixo que estava por baixo das negociações, esses precisam ficar expostos, diferente do outro lixo que nós usamos do lixão para enterrar. Mas esse lixo que o Brasil tinha de uma maneira bem generosa e exagerada, precisa vir a público, precisa vir à tona e serem punidos pelos erros e pelas suas falhas. Mas, ao que parece, a economia mundial está de cabeça para baixo mesmo. No Fórum Econômico Mundial em Davos, ontem, terça-feira, o presidente chinês da China comunista, Xi Jinping, defendeu de uma forma muito entusiasmada o livre comércio e a globalização. Olha que coisa Enquanto bacana. o presidente eleito dos Estados Unidos, a meca do capitalismo, defende o protecionismo, a taxação de produtos estrangeiros. O mundo, como era conhecido até bem pouco tempo, já parece que não existe mais. Né? Mas nós não podemos achar que por ter o presidente atual ter uma visão totalmente contrária da economia mundial, os Estados Unidos vai mudar. Eu acho que a economia americana é maior do que o governo. E eu tenho certeza que ele não vai ter condições de implantar esse modelo que ele está idealizando. Porque não tem nenhum modelo. O que é que ele está querendo fazer é o isolacionismo. Cada um por si, Deus por todos. Eu acho que eu não sei nem se ele acredita em Deus. Mas é cada um por si. É a lei do Muricy. Doutor, isso nós já soubemos e nós já vivenciamos. E não deu certo, nós não trabalhamos, não dá mais para se viver sozinho. Nós vivemos numa aldeia global. Na hora que nós vivemos numa aldeia global, todos têm que se relacionar com todos. Tem que haver o quê? Uma intercomunicação entre todos. E já existe a primeira preocupação das grandes empresas americanas instaladas na China. Elas alertam que se essa guerra fiscal, econômica, for deflagrada entre Estados Unidos e China, vai haver retaliação do governo chinês contra essas empresas. Perfeito. E elas não poderão mais produzir competitivamente a preços competitivos para o mundo todo. Então, empresas, sobretudo as asiáticas e as europeias, vão assumir esse lugar. Claro. Né? Agora, o que é que isso está resultando? Nós vamos sair do domínio dos Estados Unidos, único. Os Estados Unidos dominavam o mundo economicamente, para ter agora um segundo país, que é a China. Então nós vamos do monopólio para o oligopólio. São duas, né? Mas não é mais monopólio. Os Estados Unidos não vai ter o monopólio da economia do mundo. E isso é muito bom. Por quê? Porque você precisa ter opções. E nesse aspecto, nós tivemos sorte, porque os governos anteriores, Lula, FHC, principalmente o Lula, ele mudou, né, as exportações que eram preferencialmente para os Estados Unidos, como o México. O México hoje, 80% das exportações do México é para os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos resolver barrar, fazer um muro ali, o que ele quiser, o que ele queira, ele vai praticamente destruir o México. Vai colapsar a economia. Vai colapsar a economia. Já no nosso caso,
Hoje, nós vendemos mais para a China do que para os próprios Estados Unidos. Não sei se são 25% para a China, para os Estados Unidos em torno de 23%, mas mudou substancialmente. Isso aí foi uma estratégia interessante, porque hoje nós não estamos tão apavorados. E a China, na medida que ela assume o capitalismo, porque ela já está dizendo, né? Apesar de ser um governo comunista, ela vai assumir, já assumiu o capitalismo, né? Mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos vai tentar se isolar. Se ele fizer isso, ele vai perder, né, o domínio do mundo, que hoje ele domina, mas ele vai perder, ou ele vai dividir, né? Aí não deixa de ter um problema grave. Ele acha, por isso é que ele começou a se aproximar da Rússia, porque é outra potência bélica, né, nuclear do mundo, é Rússia, China e Estados Unidos. Se unirem duas, né, poderá tentar dominar a terceira. Mas aí o que acontece? A China tem o apoio do resto do mundo. Não vai ficar só Rússia e Estados Unidos contra o resto do mundo, porque aí eles não teriam condições. Mas não se preocupe não, que essa virada ponta-cabeça tem muita retórica, tem muita conversa, mas na prática os empresários são maiores. Pois não, Marcos? Não, mas a impressão que nós temos é cada vez mais próxima de uma certeza, é que a política, as relações internacionais, a política internacional desse próximo presidente vai ser um desastre. Isso vai ter consequências no mundo todo, né? Eu estou torcendo que não, viu? Eu acho que... Você viu os dois, o secretário de governo dando umas declarações? Você não viu, mas eu ouvi o secretário de governo e o diretor da CIA, que é a inteligência americana. E eles foram bem contundentes. A Rússia é a nossa principal inimiga. Ele falou com esses termos. Aí o repórter disse, eu não estou entendendo. O presidente diz que é uma parceira. E vocês estão dizendo... Ele disse, esse é o nosso ponto de vista e nós vamos atuar desse jeito se o presidente nos aceitar. Se não, ele arruma. Ele só faltou dizer, se não, arrume outro. Então as coisas não são tão fáceis. A estratégia que nós temos que descobrir, por que eles estão usando essa estratégia. Porque isso não é uma coisa à toa, não. Isso tudo tem uma razão de ser. Isso não acontece por acaso. Ok, nos resta esperar, agora sexta-feira, dia 20, é a posse Donald Trump assume com a popularidade mais baixa em 40 anos. Quer dizer, qual é a popularidade dele? A menos de 40%. Obama assumiu com a popularidade de 62%, Bush 58%. E ele com cerca de 40%. Eu não sei onde é que ele tem. Para mim ele não tem nem 30, nem 10. Não, e tirou a metade dos votos. Quase a metade dos votos. Agora muita gente se arrependeu de ter votado. 60 milhões. Realmente... Bom, vamos torcer. É muito importante. Os Estados Unidos é uma potência mundial, econômica, potência nuclear, potência em tudo. Cultural também. Cultural, de informática, tudo, de tecnologia, tudo. Então, era importante que esse país não desse com a ponta cabeça na sua presidência. Agora, repito, não se preocupem, porque o Trump é menor do que o poder do povo americano. E a qualquer momento, se ele quiser espernear, tem quem segure-o a qualquer momento, pode ter certeza. Lá como cá também tem impeachment, né? Também tem. Não vamos esquecer, né? Bom, doutor Bastos, essa foi a nossa pauta dessa quarta-feira, agora 1h18. O senhor tem alguma coisa a mais a acrescentar? Ok, não, é só dar boa tarde a todos, uma boa semana, né? Até a próxima. Eu estou com um problema na terça-feira, estou marcando umas reuniões lá em Fortaleza, terça de manhã. Eu vou ver se sai mais cedo. Eu cheguei aqui 12h30, tá? Me dava para pegar, mas como eu tinha alguns assuntos para tratar, não vim. Mas se eu puder na terça, se eu não puder na terça, Marne, é o jeito
te conformar só na quarta mesmo. Não, qualquer coisa a gente pode fazer na quinta, no dia que você estiver disponível. Quarta, seria quarta-feira, mas não sei se vai dar nos dois dias. Mas no dia que eu tiver na terça ou na quarta, a gente, né, tem o maior prazer e a satisfação de estar aqui com vocês. E aproveito mais uma vez para agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes da Rádio Atitude FM, que extrapola vários municípios, não é só Itapajé. E bom lembrar que estamos com um site novo, atualizado diariamente, muitas novidades na nossa área digital. Né? Pois é, como é que está o acompanhamento, muitos acessos, muitas visitas. Muitas visitas. Vamos trazer certamente na próxima semana seguidores nas redes sociais. Certamente vamos trazer na próxima semana um relatório de avaliação desses primeiros dias do novo site. Pois é, eu queria até parabenizar toda a equipe. Fantástica. Rafael aí tem se revelado, Marden, Michael Rios, Clésio, Marçal, Pedro Dedes, lá do Acaraú Renan Soares. Paulo também, Paulinho trabalha com a gente. Também, Léo, enfim, todos vocês que estão participando desse desafio extraordinário. Gilmar de Souza, que tem contribuído também com a seleção musical para a nossa rádio digital que vai entrar no ar. Perfeitamente, isso é importante, Mardo. É bom você começar a tocar nesse assunto. Nós vamos ter vários milhares de músicas selecionadas em 8 ou 10, né? Variações, desde o forró, do forró clássico, da música clássica, do rock, do sertanejo, o gospel para quem gosta de música, né, de gospel. Então nós vamos acrescentar mais essas novidades aí para vocês que nos ouvem, nos assistem, né? E com certeza trazendo sempre novidade, trazendo sempre coisa nova para que vocês saibam que a Atitude é uma empresa que não para, ela se reinventa sempre, e estará sempre se reinventando para melhor atender as demandas dos nossos queridos ouvintes. Então, boa tarde, fiquem com Deus, aproveita aí a chuva, está tendo aí umas chuvas extraordinárias aqui na nossa região. Até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Boa tarde. Ok, doutor, boa tarde. Muito obrigado pela participação.